Oi, gente! Bem-vindo ao Crime Análise. Aqui eu conto pra vocês casos criminais resolvidos e casos criminais que ainda são um mistério. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e curtir e comentar muito esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Há quase 2 semanas atrás, saiu na Netflix a vida sobre Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, e como ele conseguiu assassinar 17 pessoas em 13 anos sem ser pego. Essa série virou um dos assuntos mais comentados nessas quase 2 semanas de estreia. E hoje eu vou contar para vocês aqui a história do assassino de Jeffrey Dahmer e o que o motivou a tirar a vida de Dahmer. O caso de hoje é de Christopher Scarver. Christopher Scarver nasceu em 6 de julho de 1969 em Wisconsin, nos Estados Unidos. O Christopher é o segundo de 5 irmãos e frequentou a James Madison High School, mas desistiu na 11ª série da escola. O Christopher Scarver começou a beber muito e por causa desse abuso ao álcool, ele virou um alcoólatra muito cedo. E assim sua mãe o expulsou de casa. Por conta disso, ele foi morar por um tempo na casa de sua namorada. Logo após isso, ele entrou em um programa do Wisconsin Conservation Corps e começou como carpinteiro estagiário. Segundo Christopher Scarver, Edward Pett, que era supervisor do estágio, prometeu a ele que após a conclusão do estágio, ele o contrataria em tempo integral. Mas só que isso acabou nunca acontecendo porque Edward Pett foi demitido. E acabou assim com a chance de Scarver ser contratado em tempo integral. Isso o frustrou demais. E por conta dessa frustração, Scarver passou a se alcoolizar ainda mais e em um momento dessa embriaguez, ele ouviu vozes dizendo que ele era o escolhido. E por conta de toda essa frustração, do abuso com álcool, de estar com muita raiva por não ter sido contratado, em 1º de junho de 1990, quando ele tinha apenas 20 anos de idade, Scarver foi até o escritório do programa de treinamento se encontrar com o supervisor que tinha ficado no lugar de Pett. O nome desse novo supervisor era Steve Loman. E Scarver, furioso e em posse de uma arma, pediu para que Loman desse todo o dinheiro que tinha ali para ele. E Steve Loman, então, debochando ali de Scarver, deu apenas $15 para ele, o que o deixou furioso, fazendo assim com que ele desse um tiro na cabeça de Loman. Após atirar em Loman, Scarver se virou para o empresário John Feyer e exigiu dinheiro. John Feyer, com muito medo, assinou um cheque para Scarver de $3.000. Scarver então voltou sua atenção novamente para Loman, que já estava morto, e desferiu mais 2 tiros nele. Nessa hora foi a oportunidade de John Feyer fugir. O Scarver então foi pego logo após e condenado à prisão perpétua na Columbia Correctional Institution em Portage, no Wisconsin. Após esse crime, Scarver foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele se queixava muito de experimentar delírios messiânicos. Mas mesmo assim, com esse diagnóstico de esquizofrenia, ele foi condenado e acusado em assassinato em 1º grau. O Christopher Scarver foi mandado para o mesmo presídio que o serial killer Jeffrey Dahmer estava. Jeffrey Dahmer havia assassinado 17 homens e garotos entre os anos de 1978 e 1991. Jeffrey Dahmer matava suas vítimas com um requinte de crueldade, que envolvia abuso sexual, necrofilia e canibalismo, e a maioria desses homens e rapazes eram pessoas pretas. Jeffrey Dahmer recebeu 17 condenações de prisão perpétua e também foi mandado para a Correctional Institution. Essa Correctional Institution é uma penitenciária de segurança máxima que fica em Wisconsin. Jeffrey Dahmer chegou na penitenciária em 1991 e ficou na solitária, mas em 1993 ele começou a ficar numa ala com menos segurança e pôde então trabalhar. Ele trabalhava 2 horas por dia limpando os banheiros compartilhados pelos presos. Quando em julho de 94, Jeffrey Dahmer foi atacado por um preso que tentou cortar-lhe a garganta. Esse detento era Oswaldo DeRuth, mas Jeffrey escapou com ferimentos leves. Mesmo sabendo dos riscos que corria, Jeffrey Dahmer preferia ficar com os outros presos do que na solitária, porque assim ele podia trabalhar e ele sempre estava com um guarda que o acompanhava. Christopher relatou que Jeffrey Dahmer ficava provocando os outros presos e que ele era uma pessoa repugnante. Jeffrey ficava moldando a comida como se fossem membros decepados e usava ketchup para ficar mostrando como se fosse sangue. E colocava onde todos pudessem ver, assim como ele fez com suas 17 vítimas. Jeffrey criava inimizade com os detentos e com os funcionários.
E Christopher chegou a dizer, abre aspas, algumas pessoas que estão na prisão estão arrependidas, mas ele não era um deles, fecha aspas, relatou Christopher sobre Jeffrey Dahmer. Sendo Christopher também um assassino, ele conseguia ficar perplexo com as coisas que ouvia nos presídios dos outros detentos sobre o que Jeffrey Dahmer fez. Jeffrey Dahmer havia arrumado muita confusão com outros detentos por conta das suas brincadeiras de mau gosto. E Christopher estava sempre observando esse mau comportamento de Jeffrey. Christopher e Jeffrey nunca haviam tido qualquer proximidade na cadeia, mas tudo isso mudou em 28 de novembro de 1994, quando Christopher Scarva, Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson, esse último condenado pelo assassinato da própria esposa, foram recrutados para trabalharem juntos, limpando a musculação da penitenciária. Em um certo momento, segundo Christopher, alguém tocou-lhe as costas. Ele então olhou para trás para ver quem era, e Jesse e Jeffrey estavam rindo baixinho. E ele não entendeu nada e nem imaginou quem foi que tivesse tocado nele. Após isso, eles se separaram e cada um continuou fazendo seu trabalho, até que o guarda os deixa sozinho, algo que era muito incomum. Aproveitando o momento de distanciamento dos guardas, Christopher Scarve seguiu Jeffrey Dahmer até o vestiário. Chegando ali, ele o confrontou com um recorte de jornal que ele tinha, perguntando se ele havia feito isso mesmo com as 17 vítimas. Então Jeffrey Dahmer respondeu que sim. Foi aí então que Christopher Scarve pegou uma barra de ferro que tinha tirado da sala de musculação da penitenciária e começou a agredir Jeffrey Dahmer. Christopher Scarva foi até o outro vestiário onde Jesse Anderson estava e desferiu-lhe também golpes com a barra de ferro. A motivação de Christopher para matar Jeffrey foi que a maioria de suas vítimas eram pessoas pretas e que Jesse Anderson tentou culpar 2 pessoas pretas pela morte de sua esposa. Christopher sentiu assim, vingando os seus semelhantes, que eram pessoas pretas como ele. Após atacar Jesse e Jeffrey com a barra de ferro, Christopher voltou para sua cela, e o guarda, não entendendo nada, perguntou o que ele estava fazendo ali. Então Christopher disse o que tinha feito. Então os guardas encontraram Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson ainda com vida e os levaram até o hospital. Chegando lá, Jeffrey Dahmer morreu 1 hora após o ataque. Já Jesse Anderson morreu 2 dias após o ataque. Christopher Scarva tentou alegar insanidade mental e também tentou culpar os guardas, pois eles deixaram eles sozinhos de propósito, pois sabiam que Scarva não gostava de Jeffrey e que muitas pessoas ali na penitenciária queriam Jeffrey morto. Após o caso ser concluído, foi confirmado que Christopher Scarva agiu sozinho. Christopher Scarva foi julgado mais uma vez e recebeu o acréscimo de 2 sentenças de prisão perpétua pela morte de Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson. Mais tarde, em 2004, Christopher Scarva entrou com um processo federal contra os funcionários do presídio. Ele alegou que seus direitos foram violados, que após a morte de Jesse e Jeffrey, ele foi punido e ficou 16 anos na solitária. O juiz negou o processo, mas em 2006 abriu-se outro processo com uma outra juíza. Então Christopher e os outros detentos que tinham doenças mentais foram transferidos para outra instituição no Colorado, onde era um local mais apropriado para eles. O Christopher chegou a alegar que a comida da prisão era responsável por seus delírios e por anos ele passou por avaliação médica. Quando foi preso em 1990, a namorada de Christopher estava prestes a dar à luz ao filho do casal, e ela o batizou com o nome do pai em sua homenagem. Até hoje, Christopher e seu filho se comunicam por cartas e eles têm um bom relacionamento. Hoje em dia, Christopher Scarva passa seus dias na prisão escrevendo composições musicais, contos e poesias. Ele chegou a publicar um livro em 2015 sobre o mundo visto através da prisão. E hoje ele tem 53 anos de idade. Então, gente, esse foi o caso de hoje, mais um caso muito triste, que no contexto, dos 2 casos, vitimou 18 pessoas inocentes, 17 delas apenas com o Jeffrey Dahmer, e uma com Christopher Scarver. Vitimou também, o Jeffrey e o Jesse, mas o inocente também, foi o John Loman. Então, muito triste. É muito bom e importante estudarmos sobre doenças mentais, que é um assunto que se tem muito discutido atualmente. Então, espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje.
Não esqueçam de curtir muito e comentar aqui, tá? Que me ajuda muito na divulgação do canal. Fiquem com Deus. Obrigado por assistirem até aqui. E lembrem-se, muito cuidado em quem vocês confiam.